A educação mudou minha vida no passado e ela continua mudando, ela continua me tornando uma pessoa mais sofisticada, mais interessante como um todo. E mudar comportamento é mudar cultura, porque a companhia cresceu muito através de fusão e aquisição. Você tinha uma cultura muito drivada à eficiência. Agora eu preciso inovar dentro de casa, é outra cultura, não é só trazer tecnologia. E aí a gente cria uma cadeira que eu tenho bastante orgulho de ter passado, que foi uma cadeira de liderar a transformação da cultura da Ambev. Uma oportunidade aqui, tem tudo a ver com o que eu quero fazer, que é ajudar a pequena e média a melhorar seus resultados através de gestão. Cultura não é e nunca vai ser palavras soltas escritas na parede. Não existe transformação de empresa sem a transformação das pessoas. Toda empresa nasce de uma ideia, mas só algumas conseguem virar uma missão. A Human Up surgiu quando a sua fundadora percebeu que a maior trava para o crescimento das empresas brasileiras estava nas barreiras invisíveis da gestão. A proposta foi ousada: provar que cultura forte é sinônimo de faturamento alto. A Human Up já transformou dezenas de organizações, redesenhou jornadas de colaboradores, aumentou resultados e provou que quando a cultura muda, o negócio inteiro muda junto. Hoje eu converso com Manuela Gonzalez, engenheira de petróleo formada pelo FRJ, que já trabalhou para a Petrobras e chegou a ser sócia da Ambev antes de decidir fundar a Human Up, uma consultoria que ajuda empresas a escalarem seus resultados a partir da cultura, da gestão e das pessoas. Eu sou a Maria Amaro, apresentadora, e essa é uma nova série Do Zero ao Topo, o programa que conta histórias de empreendedores de sucesso. Nesta série, que tem o apoio da XP Empresas, vamos contar as histórias dos empreendedores que investiram na transformação do seu negócio. São histórias de brasileiros que arregaçaram as mangas, resolveram empreender mesmo quando tudo jogava contra e que hoje já colhem em milhões os frutos dessa coragem. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Manuela, Manu, na verdade, né, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui no Do Zero ao Topo hoje, para contar um pouco da sua história e da história da Human Up, a sua empresa. Obrigada. Pô, Mari, obrigada você. Eu tô super feliz, animada. Eu ouço o Do Zero ao Topo já há alguns anos e admiro demais quem normalmente vai ali. Aprendo muito. Então, hoje está sendo um dia muito especial estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Hoje é dia de aprender com você, então. Vamos Legal. começar do comecinho, que é como eu gosto, ali do começo da sua história, lá no Rio de Janeiro, em Madureira, é isso? Como que foi a Madureira. sua infância, os primeiros anos de vida e o desenvolvimento da pequena Manu para chegar onde você está hoje? Legal, Mari. Assim, Madureira nem sempre foi óbvio falar sobre aonde eu nasci, né? É subúrbio do Rio, não sei para quem conhece, a música, inclusive, da Arlindo Cruz, né, é super especial. Sou de uma família que não é rica, mas filha de uma mãe mega guerreira. Então, ela me mandou essa frase outro dia, eu fiquei muito, muito emocionada. A caçula de 3 irmãos, uma de coração. Fui bolsista minha vida inteira, e aí tem uma história muito legal, assim, interessante, porque eu fui bolsista minha vida inteira, e aí pra entrar em escola, estudei muito escola de bairro, né, desde que meu pai faleceu eu tinha 5 anos, então minha mãe criou os 3 filhos sozinha. E aí eu tinha bolsa, mas a minha mãe queria muito que eu estudasse numa escola melhor na Tijuca, uma escola que aprovava muita gente em federal, ela já sabia que eu não ia poder, pagar nenhuma coisa particular. E naquela época eu ganhei 90% de bolsa numa escola muito boa, que a mensalidade era bastante cara, mas tinha lá seus 10% para pagar. A gente fez no papel conta para mostrar para ela que a gente não podia, ela não podia me inscrever pagando R$ 400 por mês nessa escola que era muito boa. E ela olhou para minha cara e para os meus irmãos, ela pegou o papel cheia de raiva, ela rasgou, jogou na nossa cara. Eh, ela vai estudar lá, eu não sei o que que eu vou fazer, mas ela vai estudar. E, cara, isso mudou minha vida, Mari, assim, mudou minha vida porque, primeiro eu fiz preparatório em IME-ITA, então eu estudava de 7 da manhã a 11 da noite todos os dias, para me preparar para passar no vestibular, que foi a UFRJ, foi o qual eu escolhi.
E sempre muito intensa, assim, eu falei, suburbano adora frequentar a casa um do outro, né, então era uma casa de 2 quartos, que tinha, sei lá, 12, 15 pessoas eventualmente morando, essa irmã do coração, e todo o prédio queria estar lá em casa. Então como é que você estuda num contexto desse? Você vai para o banheiro estudar, que era onde dava para estudar, então não foi fácil, não foi óbvio, mas eu falo para todo mundo que ao invés de cair no lugar de vitimismo, eu me sinto bastante privilegiada, na verdade. E bastante privilegiada, porque na real o Brasil é isso, né, então, eu tive o privilégio de ter uma mãe incrível que entendeu que através da educação a minha vida ia mudar, e bastante privilegiada, porque hoje eu vejo eu vivi muito daquele passado, vivi múltiplos cenários, eu tenho um repertório muito incrível, múltiplas experiências, várias amigas faveladas, várias amigas patricinhas, o que me deu muito contexto da vida, né, de como que você toma decisão olhando para o todo, com uma visão muito mais ampla do que aquele mundinho ali, de quem normalmente quem tem uma condição financeira fica assim, né. Então, pô, educação mudou minha vida, eu sou bastante grata por onde eu passei, e aí eu entro num ciclo interessante, assim, puxa, passei na UFRJ, o FRJ foi muito especial, foi quando eu comecei a lidar com gente com bastante grana, né, então foi múltiplas, visões diferentes, e morei fora do Brasil, então fui fazer faculdade lá fora, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, chorava porque eu ia ficar 1 ano sem ver minha mãe, eu sabia que, ela não ia conseguir me visitar, mas eu viajei pra caramba, e esse é um ponto legal, assim, Mari, todos os anos eu tento ir pra fora pra estudar. Então, eu te falei aqui, quando a gente estava nos bastidores, né, que eu sou viciada em férias, não é normal para quem está empreendendo e para quem trabalha muito, eu trabalho pra caramba, mas parte das minhas férias eu invisto em mim, eu falo para as pessoas que aprender, ainda mais hoje em dia, né, que tudo muda muito, aprender é mais do que nossa obrigação para a gente continuar sendo relevante, interessante, impactante para o futuro. Então, o aprendizado, a educação mudou minha vida no passado e ela continua mudando, ela continua me tornando uma pessoa mais sofisticada, mais interessante como um todo. Hum. E você nesses anos de estudo, você começou a fazer a o FRJ, você fez engenharia, certo? Engenharia Engenharia de de petróleo. petróleo, Aham. bem específico. Bem específica. Você não imaginava, então, uma carreira como empreendedora, você imaginava uma carreira trabalhando em uma grande empresa produtora de petróleo, certo? Total. Como que foi essa sua entrada no mercado de trabalho e depois a mudança para eventualmente chegar a uma possibilidade ali de empreender? Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta, assim, eu sabia que eu queria fazer engenharia, porque a engenharia ela te ajuda a resolver problemas, a ser um ótimo resolutor de problema como um todo. Então, você cria senso crítico, você cria senso analítico, mais do que qual era a engenharia, assim, no início eu achava até que eu fosse fazer engenharia de produção. E aí o petróleo, na época que eu entrei na faculdade, 2010, petróleo a $130 o barril, todo mundo saindo trilhardário, lembra que eu vim de uma família, com pouca condição financeira, falei: "Cara, é isso, vou fazer, vou ganhar muito dinheiro e vai ser isso que vai acontecer". E assim foi, assim, eu, me formei em engenharia de petróleo e me formei, assim, eu tenho bastante orgulho de falar, me formei sem nenhuma reprovação, com um dos maiores CRs, ou o maior CR da minha turma, e eu fui trabalhar com perfuração de poço no pré-sal, mais técnico que isso é impossível. Cara, pensa que no setor de petróleo, é um setor que a cada tempo perdido, ó, isso aqui são milhões de dólares. Então é um setor muito engessado, com pouco dinamismo. Para você crescer, alguém precisa morrer, é quase isso, assim, é super hierárquico, enfim. E eu falo assim: "Pô, tudo que eu conquistei foi porque eu, tipo, tive muita garra, e fui muito atrás e com muita resiliência, e aqui me parece que isso não vão ser habilidades que vão me deixar chegar onde eu imagino". Então foi um lugar que eu acabei ficando pouco tempo, eu sou super grata à engenharia, ao setor de petróleo, por entender que o que eu não queria, porque você saber o que você não quer, eventualmente ele é mais importante do que você saber o que você, quer. E aí eu fui testar novos caminhos, né, naquela época se falava-se muito de trainee ainda, era mais relevante do que hoje. Eu conheci o trainee da Ambev através da Fundação Estudar, e e aí entrei no trainee da Ambev, cara, foi muito especial, assim, de novo volta, eu tenho bastante fé, né, então eu, sou muito grata por ter entrado num lugar que me deu uma visão super sistêmica, Mari, assim, quando você entra num trainee desse, você roda várias áreas, então eu fiquei um tempo em finanças, um tempo em vendas, um tempo em produção,
um tempo em gente e gestão, um tempo em marketing. E aí terminou o programa, eles falaram assim: "Ah, parabéns, vamos para a área de gente e gestão que eu, vejo você", né, na época o vice-presidente, "eu te vejo muito e tal, porque você é analítica, é uma área que precisa". Eu falei assim: "Meu Deus, ferrou". RH, Mari, você é doida? Eu falava assim: "Não tem nada a ver comigo, eu sou pragmática, direta e tal". Porque eu tinha de repertório o RH que era departamento pessoal, que não sabe, assim, não agregava muito valor. Que Eu era uma falava: coisa muito mais de pagamentos, né, "Total, salário, tirar dúvida de plano de saúde, aquela exato, coisa bem prática. contratar e assim, ainda contratava meia boca, porque não conhecia do negócio, eu falava assim: "Meu Deus, o que que eu vou fazer nessa área?". E aí começa a minha jornada, é interessante, porque eu tive síndrome do patinho feio por muito tempo, até depois de entrar na área de gestão, que é muito diferente, então até te explicando o que que é gestão, né. É o famoso RH, que não é departamento pessoal, então a gente cuidava de cultura, pessoas, recrutamento, desenvolvimento, mas gestão também, então toda a parte de planejamento estratégico, construção de indicador, de processo, isso faz a área de gente ficar muito mais interessante, né, porque se eu vejo que eu não estou alcançando um indicador, logo eu analiso para ver se a gente está fazendo uma boa contratação, um bom onboarding, etc., eu consigo ser uma área de gente mais interessante. Então fiz muito, fiz uma carreira bastante interessante nessa área. Eu falo que e aí entra uns aprendizados para empreender, assim, puxa, o primeiro deles é, eu cresci muito rápido dentro da companhia. Isso porque, vou te falar um negócio, tem muita gente ruim no mercado. Então você fazer o básico muito bem feito, já te faz decolar dentro da inclusive numa empresa como a Ambev. Mas tem um negócio que, uma gestora minha na época falava, ela falava assim: "Manuela", e eu admiro muito, é uma amiga até hoje, né, ela falava assim: "Ô Manuela, você tem que focar muito em fazer bem feito o que você está se propondo a fazer hoje, porque as oportunidades elas vão vir". E isso para mim mudou minha vida, Mari, sabe por quê? Porque todas as cadeiras que eu passei na Ambev, eu criei. Se eu tivesse mirado alguma cadeira, eu nunca ia chegar nela, porque ela não existia. E como as coisas foram acontecendo, eu entregava muito valor aonde eu estava, e eu falava assim: "Puxa, mas gente, talvez a gente devesse ir para aquele lugar". Por exemplo, eu fiquei um tempo morando em Israel, e nada a ver, curiosa, eu fui estudar tecnologia lá, nada a ver com gente de gestão. Quando eu voltei para o Brasil, a gente começou um movimento de: "Puxa, será que a gente deveria, trazer e formar uma área de tecnologia e comprar uma empresa de tecnologia?", que aconteceu e etcétera. Mas a gente chegou à conclusão em algum momento ali que falou assim: "Cara, não é sobre trazer tecnologia, sabe sobre o que que é? É sobre mudar comportamento, e mudar comportamento é mudar cultura". Porque a companhia cresceu muito através de fusão aquisição, você tinha uma cultura muito drivada à eficiência. Agora eu preciso inovar dentro de casa, é outra cultura, não é só trazer tecnologia. E aí a gente cria uma cadeira que eu tenho bastante orgulho de ter passado, que foi uma cadeira de liderar a transformação da cultura da Ambev. Cultura não é um produto do RH, né, ela é um produto do CEO. E aí volta a minha curiosidade, porque, puxa, eu como engenheira manjava muito pouco ou quase nada sobre, ciência comportamental, inteligência, de como que você traz, e constrói comportamento humano com técnica, né. E isso está muito correlacionado com a construção da Human Up. E aí nesse momento, a gente entende a necessidade da cadeira, eu entrego bastante valor, né, lá dentro, a cultura da Ambev era quase que a bíblia sagrada, você falar que ia mexer lá dentro no negócio. E aí eu viro sócia nesse desafio, fui para marketing, tocar inovações por um tempo, e decido sair. Então, para mim, a minha decisão de sair, eu sou super grata, aprendi muito, cheguei num patamar, inclusive hoje profissionalmente, que foi graças a àquela companhia, né. E tem um aprendizado que foi muito legal, Mari, que quando você cresce, e eu falo isso muito para os meus clientes hoje, eu falo assim: "Gente, vocês precisam aprender a negociar". Eu cresci muito rápido e aí eu já interagia muito com CEO, com vice-presidentes, e aí teve um que chegou para mim e falou assim: "Você precisa aprender a negociar as coisas comigo, senão você não vai durar". Olha que impactante isso, né, porque eu achava que tudo que ele me pediu eu precisava entregar para ontem e eu não dormia mais. E ele fala assim: "Não vai durar, Manuela, você precisa aprender a negociar prazo, a saber que o que eu estou te pedindo você pode trucar". E eu falo isso para todo mundo, eu falo: "Gente, quantas vezes você pergunta para o seu gestor o que que você está por que que ele está pedindo, se, pô, eu vou te entregar isso, mas esse pratinho aqui vai cair, como que, eu negocio, o que que é mais E importante priorizar, e né. priorizo". Uhum. Então, entrar na matriz, né, importância e urgência. Então tem coisa que realmente é importante, mas que não é urgente, tá tudo bem, você pode entregar daqui a uma semana. E nesse processo, Mari, acho que é super interessante trazer,
que nesse processo de transformação, e eu uso muito hoje, inclusive dentro da Ambev, eh, dentro dos nossos clientes como um todo, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito sobre a evolução da consciência humana. Então tem um livro chamado Reinventando Organizações, do Frederic Laloux, que ele fala sobre a evolução da consciência humana desde a época dos tribais, né, que a gente aprendeu o instinto de sobrevivência, nas guerras a gente aprende a ser um pouco mais estratégico e tático, aí vem Império Romano, Igreja Católica, com dogma, hierarquia, etc., Revolução Industrial, trazendo muita inovação, eficiência, significado, a gente está na fase de botar cliente no centro, etc. Só que as empresas ainda usam muito o modelo de gestão da época da Revolução Industrial, que é eu dou a cenourinha, eu dou o chicote, etc., sendo que a gente já está em outras dimensões de consciência humana. Então, a minha saída da companhia, da Ambev, teve muito a ver com isso, assim, puxa, eu quero entender o que é criar novos modelos de gestão, o que é criar empresas do zero e testar modelos de gestão ligados ao futuro, assim, puxa, eu preciso realmente de uma liderança de 1 para 8, como é muito o span of control, né, que a gente fala, o número de líderes por liderado. Eu preciso mesmo disso? E aí eu tomo a decisão de sair de uma empresa que eu amava muito para ir fazer parte da construção de uma outra empresa que eu gosto demais, inclusive é meu plano de saúde até hoje, que é a Alice. Fui para a Alice, puxa, a gente na época tinha uns 70 colaboradores, fomos de 70 a 900 em 1 ano e meio, foi muito emocionante, Mari. Trabalhar numa scale-up é outra história. Você sai de sócio e passa a ser jovem aprendiz. Ponto. Quem fala que é Não glamour. só jovem aprendiz, né, você faz tudo também quando entra num momento desse na Exato. empresa. Quem fala assim: "Ai, quero ser head de", gente, não tem nenhum glamour, nenhum glamour. Se você realmente move o ponteiro da empresa, você vai fazer coisa, bicho, que ninguém nunca fez, porque isso, ninguém nunca fez. Você vai lá, vai fazer o Excelzinho, nem na Ambev, porque eu entrei lá como trainee, já tinha analista comigo. Então, você abaixa muito seu ego, você aprende a lidar num contexto de extrema pressão de investidor externo, muito por faturamento e top line, né, e como que você, começa a construir modelos de negócio que realmente param de pé, né, e que você não cresce só queimando caixa. Então, são discussões, a gente comprou uma empresa na época, assim, foi muito emocionante, tudo em 1 ano e meio, assim, você fala: "Gente, ano de cachorro". E tem um negócio que é muito legal, o Mari, que eu também troco muito, e esse para mim foi um dos maiores aprendizados de viver numa empresa que cresce muito rápido, que é o seguinte: a gente tenta fazer, normalmente quando se constrói processos dentro de casa, a gente quer fazer aquele processo mais lindo, mais perfeito, mais, sabe assim? E aí você demora pra caramba pra botar de pé. Quando você botou de pé, você já perdeu o timing do negócio que estava lá atrás, que já é outra empresa. Então, eu aprendi muito a como que você constrói várias versões do mesmo produto, só que vai fazer sentido para aquele contexto daquela empresa com 50 colaboradores, que é diferente de uma de 200, que é diferente de uma empresa de 500, de 900, 1000 e etc. Então, a gente aprende a fazer várias versões do mesmo produto, seja um produto de incentivos, um produto de recrutamento, uma cultura, porque a cultura ela evolui também. E então foi bastante especial. Daí eu saio, vou para fora do Brasil, e é o primeiro ano que eu desligo, Mari, assim, eu desliguei, fiquei 7 meses sem fazer nada. E E foi uma decisão sua fazer isso? 100%. Eu saí Sair para tirar um sabático, eu falei: "Agora é minha vez", porque eu queria empreender. E eu falava assim: "Quando eu entrar na jornada de empreender, eu não vou conseguir te parar tão cedo, né". Então eu queria muito descansar, eu não sabia o que eu ia fazer, esse é um ponto importante, e quando você relaxa, você olha para muitos lugares diferentes. Tem um fator que foi muito especial, assim, meu pai, ele era português, né, e eu fiquei um tempo na Ilha da Madeira, da onde ele nasceu, então foi muito especial. A jornada como um todo, eu tive múltiplas experiências, o que aumentou muito o meu repertório, assim. Acho que o Brasil tem muita cultura do americano, né, a gente se compara muito, a gente é muito capitalista, a gente quer crescer de forma eloquente, a gente pergunta para as pessoas: "E aí, o que que você faz da vida?", sempre, né. Aí quando você lida com o europeu, com o asiático um pouco menos, eles querem saber mais sobre você, então você começa a ir pescando, você sabe: "Puxa, essa pessoa com certeza é americana, olha só, ele está me perguntando onde eu estudei, por onde eu trabalhei, etc". E aí eu fui aprendendo muito sobre mim, voltei para o Brasil, e aí começa a jornada, assim, o que que eu vou fazer agora? Eu não fazia ideia. Eu aprendi um negócio que ninguém tinha me contado antes, Mari, que é o seguinte, normalmente venture capital, eles
plugam pessoas que querem empreender para ficarem trocando ideias, boas pessoas, obviamente, eles fazem uma seleção, mas para se conectarem, entender se em algum momento eles podem ser co-founder de algum negócio, e eles te munem de informação de vários problemas que existem no Brasil que eventualmente você pode resolver, porque o empreendedor que dá certo é aquele que resolve algum problema, né, e não aquele que é apaixonado por alguma solução e tenta enfiar a goela abaixo. Eu não fazia a mínima ideia que isso existia, tá, não sei se você, enfim, conhece, porque eu cheguei nos VCs na época para brigar com eles, para falar assim: "Vocês eventualmente são muito irresponsáveis, vocês botam um monte de dinheiro em um monte de gente que não faz a mínima ideia do que é cultura, pessoas e gestão, então você bota, sei lá, um cheque de alguns milhões na mão de uma pessoa que na prática, quando começa a contratar, ela erra, porque ela não sabe o que que ela precisa de competência. E aí, olha a grana que tu tá perdendo. Vocês são sem noção de dar dinheiro para um monte de gente, assim, que não sabe que nem o que que eles querem e tal. E eles falaram: "Não, menina, vamos lá, vou te dar aqui os negocinhos, vamos ajudar a gente e tal". E aí, Mari, esse foi um ano muito importante, assim, porque eu fiz 129 conversas. Eu queria muito ter um co-founder, eu queria muito. Eu não queria empreender sozinha, porque eu sabia que ia ser punk. Mas você ainda não tinha uma ideia, Não tinha mas nada, eu comecei a conversar com as você pessoas. sabia que você queria empreender, tinha esse desejo e foi procurando ali no ecossistema de startups, né, de empreendedorismo, falando com VCs, falando com outros empreendedores, em busca de uma ideia, de um co-founder, de um caminho. Exato. E aí eu fiz 129 conversas com VCs me apresentando pessoas, porque eles pegam essas pessoas para te apresentar e eles me munindo de informação. Só para você ter uma noção, assim, eu estudei tese para empreender abrindo um marketplace que conectava indústria farmacêutica com laboratório de medicina diagnóstica, porque é pulverizado aqui, é pulverizado em cima, então faz sentido ter alguma coisa no meio do caminho. Olha para onde eu estava indo, olha onde eu estou hoje, né, papo de doido. E aí teve um dado para mim que foi muito especial, e isso conecta com onde a gente está hoje, que na época, esse VC me deu algumas informações, uma delas é bastante impactante, que é, o Brasil, ele tem 98% das empresas são pequenas e médias, sendo que elas representam 27% do PIB nacional como um todo. Quando você compara com outros países do mesmo nível de desenvolvimento, as pequenas e médias, elas representam muito mais. Ou seja, Muito mais do existe PIB, no caso. exatamente. Ou seja, existe muita oportunidade para as pequenas e médias no Brasil, que já carregam muita coisa, representarem e serem muito mais fortes. E aí as hipóteses que a gente discutia com esse fundo era que faltava crédito, faltava tecnologia e faltava gestão. Tirando todos os outros empecilhos aqui que a gente sabe de dificuldade que existe hoje no Brasil. Crédito, tecnologia e gestão. E aí a gente começou a discutir, talvez aonde possa fazer sentido entrar e tal. Em paralelo, eu comecei a frequentar nessa época conversando com um monte de gente, né, eu comecei a conversar e entrar em algumas comunidades de médios empresários no Brasil, e aí alguns médios empresários começaram a pedir ajuda. "Cara, eu preciso de ajuda, eu preciso profissionalizar", essa era a palavra que as pessoas usavam muito. "Eu preciso profissionalizar, eu preciso organizar minha casa, eu tô sofrendo", ninguém nomeia, ninguém fala assim: "Ah, eu tenho uma dor de cultura", essa pessoa não faz ideia do que é. Eu preciso profissionalizar, aí eu falava assim: "Ah, eu tô aqui estudando tese para empreender e posso te ajudar aqui, olha minha cabeça, né, posso te ajudar aqui", eu nem pensava aqui em abrir um negócio como esse. E aí eu comecei a ajudar demais as pessoas, eu falei: "Cara, tem uma oportunidade aqui, tem tudo a ver com o que eu quero fazer, que é ajudar a pequena e média a melhorar seus resultados através de gestão". Ao mesmo tempo, eu sou apaixonada pelo tema de gestão, pessoas e cultura. Apaixonada por quê? Porque eu não abraço árvore, Mari. Apaixonada porque eu sei que gera muito valor, que gera muito resultado. E aí eu falei: "Cara, eu vou ajudar essas mulheres, esses homens que precisam de ajuda". Tem um dado do IBGE que 48% das empresas no Brasil quebram em até 3 anos, né, e de novo falta gestão. Então existe muita coragem de se empreender, mas existe pouco método para você crescer e escalar, né. E é onde normalmente o médio e o pequeno empreendedor capota. E aí surge Human Up, há 2 anos e meio atrás ninguém falava de ChatGPT, eu joguei lá, nome de consultoria com até 6 letras, e aí o ChatGPT falou Human Up, como eu não sou a menor marqueteira, eu falei: "Yes, esse é o nome", foi assim que eu escolhi, não teve nenhuma ciência enorme por trás, e botei Human Up de pé 2 anos e meio atrás,
estamos nessa jornada agora empreendedora. E agora como uma empreendedora mesmo, porque antes você estava empreendendo meio que sem saber muito bem o que você ia fazer. Sim. Quando que surgiu para você o modelo de negócio da Uhum. Human Up? Porque essa é uma das grandes dificuldades dos empreendedores, é justamente de colocar o negócio de pé e falar: "Não, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso aqui". Perfeito. Ó, tem 2 pontos aqui que são interessantes, né, o mercado de consultoria no Brasil, ele é um mercado bastante grande, sabe, a gente está falando de mercado de consultoria de gestão de 7 bi de dólar só focado em RH, que a gente não é uma consultoria de RH, mas ali na área de pessoas mais 1 bi de dólar. Então existe muita oportunidade, é um mercado que cresce muito com os anos e ao mesmo tempo, pequena e média ainda só representa 30% desse share, né, de grana, então existe-se muita oportunidade de você, construir um business como esse. Mas tem um fator, Mari, que, puxa, eu tive dificuldade de nomear a Human Up como uma consultoria, porque eu já estive do lado da mesa de quem contrata, né. E aí eu falava assim: "Gente, consultoria normalmente é uma merda, ou entrega", desculpa, não sei se eu podia falar um palavrão. Pode. Vai. Ou entrega um deck, né, um PowerPoint maravilhoso, muito bem estruturado, muito bem fundamentado, só que lembra que eu queria atender o pequeno e médio. O pequeno e médio, se eu entregasse um deck maravilhoso, com profundidade, etcétera, bicho, ele não ia conseguir botar de pé nada do que eu ia virar um negócio engavetado, né. Então eu sabia que eu não podia ir para aquele lado de só profundidade. Ao mesmo tempo eu também não queria ir para aquele lado daquelas consultorias que, são que a gente fala que é consultoria pastelaria. Sabe aquela consultoria que entrega tudo igual para todo mundo? E que no final do dia não gera valor nenhum? Então eu falei assim: "Cara, eu não quero ser isso, eu não quero que associem a gente a isso. Eu quero que as pessoas vejam a gente como realmente parceiras na resolução de problemas complexos, na organização da casa, na melhoria do negócio, né, da sustentabilidade do negócio como um todo, e aí a gente começa a falar muito sobre o equilíbrio, então beleza, então a gente vai sim falar que a Remina é uma consultoria de gestão que equilibra a profundidade, no seu negócio, ao mesmo tempo a gente entrega muitas ferramentas que são acionáveis, isso faz com que a gente gere valor. E a gente valida essa hipótese, Mari, porque 100% das empresas que a gente entrou até hoje, a gente foi ROI positivo. O que significa isso na prática? Significa que a gente se pagou muito fácil, porque a gente entrou, aprofundou, entregou coisas legais, e aí a gente viu, eh, e entregou resultados, seja redução de custo, seja aumento de faturamento por performance, etcétera, que foi o que a gente pactuou com eles. E tem um negócio que eu aprendi nessa jornada, e aprendi tomando já porrada, né, lá no Hum. no início, que foi, dizer não. Quando eu vejo que eventualmente aquele cliente ele vai me queimar, eu não vou conseguir entregar valor, porque ele não está preparado para receber Human Up. A maioria dos problemas das empresas começam com o dono, então para a gente é pré-requisito fechar negócio com o dono, a gente não entra, se for para: "Ah, fala aqui com o meu gerente administrativo ou com a minha pessoa de gestão", beijo, a gente não entra. Tem que ser você, porque o projeto que a gente faz, ele é tão estruturante dentro do negócio, que ele precisa ser top down. A gente mexe em estratégia, a gente mexe em estrutura organizacional, a gente mexe na cultura do negócio. A gente fala, inclusive, que a gente não trabalha para o dono, a gente trabalha para o negócio dele. E aí a gente vai falar coisas que são difíceis, mas que vão fazer a empresa deles, ser longeva no longo prazo como um todo. E aí a gente pergunta: "Você tem coragem para trabalhar com a gente? Você tá difícil, tá, se for fácil, a gente não está transformando o seu negócio". E é isso, então, puxa, eh, eu nem lembro o que você me perguntou, né, dei uma divagada aqui, mas, cara, a gente entra realmente para gerar bastante valor. Uhum. Mas você falou um pouco sobre parceria, né, que você buscava ali, que busca trabalhar de uma forma de parceria com os Perfeito. clientes. E para o negócio funcionar, para qualquer startup ou para qualquer empresa conseguir dar um próximo passo, crescer, se desenvolver, é muito importante contar com parcerias, né, Sim. com networking, com relacionamento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância, como que você faz para desenvolver isso, e quem são os parceiros que ajudam e que empurram a empresa para cima também. Legal. Total. Eu estava aqui te contando que eu não sou a melhor pessoa do mundo em fazer networking, né, então hoje eu tenho vários parceiros que são comunidades que eu faço parte, que eu aprendo muito com esses médios empresários também, né. Puxa, eu sou assim,
eu admiro demais, essas mulheres e homens, porque eu falo assim: "Gente, como é que você trouxe essa empresa até aqui sem saber nada disso?". Eu tive o privilégio de ter vivido uma vida executiva antes, então eu aprendo demais de ouvir, assim, eu admiro. Então eu faço parte de algumas comunidades hoje. Eu, eu entrei agora, assim, início do ano, pra eu virei tipo XP. Basicamente meu dinheiro ficava parado numa conta e, eu super indico para os meus clientes no sentido de: "Gente, vocês precisam cuidar do financeiro de vocês e blá-blá-blá", e meu dinheiro estava parado sem nenhum investimento. Então, basicamente, eu entrei na XP, eles me ajudaram com planejamento, com investimento, a realmente fazer melhor, gestão do meu caixa como um todo. Agora a gente acabou de passar por um processo de rebranding, então eu te falei que eu não sou a pessoa mais, Marqueteira. marqueteira do mundo, inventei meu nome no ChatGPT, tinha várias cores, assim, lá, e as pessoas, e quando a gente falava com os clientes, eles falavam assim: "Nossa, mas não passa a seriedade que vocês têm, a profundidade que vocês têm". Então a gente contratou um parceiro para ajudar a gente a realmente contar a história da Human Up para fora, entender realmente o que a gente é, a coragem que a gente tem de fazer as coisas que a gente faz, ao mesmo tempo a profundidade que a gente tem, e o impacto que a gente gera lá na ponta. Então assim, eu sou super grata a todos os parceiros que eu tenho, porque, sem dúvida, é difícil pra caramba, Mari, empreender é difícil pra caramba. Falavam, né, agora eu não tinha noção que ia ser assim, né, aquela montanha-russa que não é um ano uma montanha-russa, é tipo no mesmo dia você vai lá em cima e vai lá embaixo. Então ter gente boa com você, né, ter gente certa, muda o jogo como um todo. E você também estava contando um pouco sobre essa mudança que teve, né, no logo, por exemplo, Human Up, o nome que você desenvolveu ali junto com o ChatGPT, de um jeito mais ou menos. E antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre a importância de se vender. Sim. De se mostrar, de mostrar quem você é, como que é o seu negócio. Quais são as dificuldades que você tem com isso? Porque você falou que tem dificuldade com isso. E Muitas. como que você está fazendo para virar a chave disso? Porque é muito importante, né. Não Total, só fazer o trabalho, mas mostrar que fez o trabalho. total. Assim, eu vou começar de trás para frente, porque tem um ponto que você trouxe que, assim, é mostrar que fez o trabalho. Pensa que a gente entra num cenário de pequena e média que não tem muita grana, infinitas dinheiros para investir, né, então, você saber contar muito bem um case seu, contar muito bem o impacto que você gerou de uma forma simples, né, porque quando você começa a trazer termos que são, cultura, por exemplo, não é um negócio, é um termo jovem na boca do empresário, cultura organizacional, assim, as pessoas não fazem ideia do que é esse negócio. E era o tema que eu sou especialista nesse negócio, então eu falava com a maior naturalidade do mundo, sem saber que o médio empresário que eu estava falando fazia a mínima ideia do que eu estava falando. Então, teve um aprendizado muito forte de eu tentar ao máximo simplificar as palavras sofisticadas que eu usava, que eu não fazia a mínima ideia que era sofisticada, e ao mesmo tempo, simplificar e conectar com a dor dele ou dela lá no dia a dia, sabe, assim, então teve um exercício forte de simplificação, de conexão, de contar os cases. Tem um desafio muito forte, Mari, que é de como que você mostra resultado, assim, nos processos que a gente toca. E aí, hoje a gente foi muito sagaz nisso, assim, desde o D0, que é toda empresa que a gente entra, a gente pactua qual é o indicador de negócio que você quer mexer com o trabalho da Human Up. E pode ser, eu preciso reduzir rotatividade, porque reduzir rotatividade você reduz custo, reduz rescisão, eu preciso reduzir absenteísmo, que é a falta do colaborador, né? Absenteísmo, porque também é custo, eu preciso reduzir hora extra, ou eu preciso aumentar faturamento, ou eu só quero organizar minha empresa para ela ser vendida ou vendável, para aumentar. Então, assim, a gente pactua com esse empresário qual é o indicador de negócio para a gente falar que a gente: "Puxa, olha só o case que a gente está construindo com você aqui mesmo", e a gente começa a construir a narrativa. Então a gente foi sagaz nisso. Aonde eu te disse, né, que eu sofri e sofro até hoje, eh, pra saber se vender cara, criar rede, networking, né. Então, eu sou uma pessoa muito profunda e eu sempre me preocupei muito de entregar. Entregar com muita paixão, vestir a camisa do cliente com muita profundidade, mas eu nunca me preocupei muito em contar isso e me conectar com as pessoas, e dá trabalho pra caramba, assim, dá muito trabalho, você o tempo todo tá vendendo, porque as pessoas, principalmente em consultoria, as pessoas compram a Manuela, a Júlia, minha sócia, elas compram as pessoas.
Então você tem que vender, você tem que entregar também, porque as pessoas te querem no projeto, apesar da gente ter um método muito bem estruturado. Então você ter canais que te vendam, né, pessoas que te conectem com outras pessoas que têm problema, é super importante. A gente não investiu com tanta intencionalidade nisso, que eu gostaria desde o começo. Eu teria feito isso muito diferente, inclusive desde a época da faculdade, tá. Eu achava que era só a minha raça, meu esforço, minha coragem, que ia fazer eu chegar onde eu quisesse, e diminuir a importância de me conectar com gente, muito boa, me conectar com gente com network incrível, e enfim, então eu acho que eu me valorizei muito e não olhei muito para essa dimensão, que é uma dimensão que hoje eu invisto bastante energia, como um todo. E como que a empresa está hoje? Quantos funcionários você tem? Quantos clientes você tem? Legal. Qual número você pode abrir pra gente? E eu abro tudo. Dados. Eu falo eu vejo assim: "Gente, até porque é hoje, amanhã vai ser tudo diferente". A gente ainda é um bebê, né, então tem muita coisa para mudar. Basicamente hoje a gente está com 2 anos e meio, a gente tem 9 pessoas, mais 15 part-time. Um time super A-player, a gente fala que a gente é o menor melhor time, então isso significa que é um time muito de alta performance. E aí chega um monte de gente para mim, um monte de empresário, fala assim: "Ai, eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa que custa". Aí eu falo assim: "Bicho, não é custar, isso é investimento, essa pessoa vai se pagar muito fácil". Então eu tenho uma máxima que na Human Up, a gente contrata gente muito melhor que a gente, e por isso eu consigo tirar férias, porque eu delego. Eh, então nesses 2 anos e meio a gente fez 161 projetos, 52 clientes, ou seja, a gente tem uma recompra muito forte dos nossos clientes, porque eles veem valor no que a gente entrega. Eh, Outro dado que eu me orgulho muito, 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 como eu te falei, a gente até hoje entregou muito resultado positivo para os clientes, né, que é o ROI positivo. Então, a gente tem cases muito legais, assim, no ano passado a gente ganhou um prêmio de melhor evolução cultural, um case de melhor evolução cultural com Think Work Innovation. Foram mais de 450 projetos que se inscreveram, um banco. Basicamente, quando a gente entrou nesse banco, a gente entrou lá para construir uma cultura de alta performance. Eles tinham muito uma cultura de cuidado, e a gente ressignifica cuidado. Isso é mais comum do que, você imagina, Mari, assim, as pessoas acham que cuidar é só não cobrar, não desafiar, fingir que não está vendo, se acomodar com baixa performance, e a gente começa a ressignificar, sei lá, inclusive cuidar da pessoa, é você dar um bom feedback nela, porque ela não vai colher eventualmente o problema aqui, mas ela vai colher o fruto lá na frente de não ter recebido, esse feedback, de não ter sido desafiada, ainda mais eu fui desafiada e apostada aí por muito tempo. Então, a gente entra nesse banco, o objetivo de negócio era, na época, bater o break-even, a gente bate o break-even com eles e a gente ainda aumenta 20 pontos percentuais o engajamento do time, né, o que não parece óbvio. "Puxa, eu cobro mais performance, as pessoas estão mais felizes", mas sim, porque você aumenta o senso de justiça, você dá direcionais claros para as pessoas do até onde elas podem ir, o que que elas não podem ir, o que que é negociável, o que que não é negociável, dentro da organização como um todo. Esse é um dos cases, mas assim, todos os nossos clientes a gente tem muito orgulho. Varejo, puxa, varejo tem uma margem muito apertada, Mari. A gente estava falando aqui antes de começar, o varejo quebra muito vendendo, porque a margem é apertada pra caramba. E quando eles se dão conta, porque não tem os números na mão, o negócio foi se então assim, você reduzir no varejo um percentual de rotatividade que é alta, você sabe ter uma noção, hoje a rotatividade no varejo, a média é 50%. 50%, e a gente entra em cliente com a rotatividade quase 100% no ano, significa que em um ano você mudou a tua empresa inteira. É muito gasto, muito, muito gasto. E gastos que o empresário ele não bota na conta do lápis. Quando ele vai lá, fala assim: "Ai, preciso reduzir custo", ninguém olha para a rotatividade, porque é um custo oculto. Ninguém tá ali. E aí você fala assim: "Puxa, a gente fechou com um cliente agora um negócio, e ele tem 100 pessoas, esse ano ele vai chegar a 2.500 em 2027. Se ele continuar na mesma projeção de turnover, né, de rotatividade que ele tem hoje, o gasto que ele vai ter em 2027 são 42 milhões, Mária, 42 milhões. Só de Só recontratação, de processo recontratação. seletivo, treinamento. Só de rescisão, eu nem botei na conta, quando a gente mostrou para ele pelo custo médio e tal, a gente nem botou na conta o tempo que o gestor perde contratando, o impacto no clima, baixa de produtividade, assim, esse é o número baixo, 42 milhões, ponto.
que pode não ser a realidade de a maioria dos médios empresários, mas 100% das empresas que a gente entra, 500 milhões de, ou 500 mil de hora extra que você podia ter reduzido, que virou, funcionário gosta de fazer hora extra, Mari, porque vira salário. Então, se você não controla, olha o incentivo que você está dando para a pessoa. Você está deixando a pessoa escolher se ela vai fazer hora extra ou não. Ela ganha por aquilo. Então, óbvio que ela vai fazer. Então, você precisa garantir que, e, puxa, eventualmente essa pessoa não vai descansar mais. Então, assim, o ciclo não é um ciclo virtuoso, né? E a gente vai encontrando grana em aonde existe, a gente toca de alguma forma e vai ajudando eles a se estruturarem como um todo. Então, esses são os números de Human Up, a gente dobra a cada ano, espero que a gente continue dobrando, e tanto em termos de time, em termos de faturamento. Tem um dado muito legal que no início da Human Up a gente cresceu muito através dessas comunidades, né? Eu não vivia esse mundo de média empresa. E hoje 60% da nossa venda é indicação dos nossos clientes. Então, hoje a gente depende muito menos de estar em comunidade, né, desses canais como um todo, e muito mais fazendo um bom trabalho, esses clientes se indicando. E é muito legal ver assim, a coragem que eles têm de, junto com a gente, trazendo um método, mudar o negócio deles. Assim, eu estava lendo uma pesquisa da McKinsey que saiu até essa semana. Eles trouxeram um dado que eu nunca não conhecia, achei bem impactante. Assim, 78% das empresas têm dificuldade de escalar, ou seja, não escalam. E 78% de empresas que têm Product Market Fit validado, ou seja, você tem um produto legal, o mercado diz que gosta, não é que o produto não é legal, o mercado diz que gosta, mas a empresa não consegue escalar. Sabe por quê? Porque depende do dono. Porque é centralizada no dono. E aí a gente fala assim, gente, mas o dono ele é o acelerador e o freio do negócio ao mesmo tempo, né? Sim. E aí que a gente entra com profissionalização, com como que a gente descentraliza e cria liderança, que para mim é uma camada-chave, que cria lideranças que realmente mudam o jogo, que conseguem tomar decisão, que têm autonomia e conhecimento, porque você não dá autonomia pra gente que você não confia. Para levar a tua empresa para outro patamar, enfim. Então, tem muita coisa para a gente fazer e ajudar esses pequenos e médios aí a virar o jogo mesmo. E Manu, qual que é o problema maior dessas empresas? O que elas buscam mais você, porque elas estão empacando ali em qual etapa? Qual que é o maior problema que você identifica? Normalmente é centralização no dono mesmo, assim, são dois os A grandes. figura do dono A ali figura do domina dono, tudo. que domina, que centraliza, que acha que centralizar é poder, mas ao mesmo tempo às vezes ele nem quer. Tem o dono que é mais apaixonado, fala: "Ah, a empresa depende muito de mim", e é apaixonado, mas tem um segundo problema que é constantemente apagar incêndio. Então, as médias empresas, elas têm muita dificuldade de fazer coisas que são importantes e não urgentes. O problema quando você não faz coisas que são importantes e não urgentes é que elas viram urgentes em algum momento. E aí você está no ciclo não virtuoso de ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente entra dentro de um negócio, que sim, é apagando incêndio, aí eles falam assim: "Ai, eu tenho uma liderança muito ruim". E aí você vai ver toda a empresa daquele dono, né, é uma empresa de gente que cresceu lá dentro. E não tem problema nenhum, eu super acredito, inclusive nisso, assim, da gente construir a carreira das pessoas. O problema é que não necessariamente são as pessoas que te trouxeram até aqui que vão te levar para um próximo patamar. E aí você se apega àquele negócio da gratidão eterna, sabe? Assim, ai, essa pessoa fez muito por mim, e o que que eu vou. Eu falo assim, gente, mas quem está em primeiro lugar? É a empresa ou é a pessoa? A gente precisa garantir que a gente está sendo justo com as pessoas, Mari. O que significa isso? Significa que a gente vai falar assim: olha, isso aqui que eu espero dessa posição, com essas entregas, essas competências, eu vou te dar a chance de você assumir essa cadeira, tentar desenvolver, etc. A pessoa não conseguiu, você não pode travar a sua organização, porque é uma pessoa que você é apaixonada e às vezes você quer mais, eu vejo muito isso. Às vezes o dono quer mais pela pessoa do que ela mesma. A pessoa não quer e a pessoa está ali sofrendo, sabe? O dono está ali sofrendo. Então, normalmente, a causa que a gente encontra, né, a causa raiz do problema no geral é um time não preparado mesmo, uma falta de visão. Então, a gente entra em muita empresa que não faz a mínima ideia do dia de amanhã. Assim, minimamente. E não vê valor, às vezes, em sentar e botar no papel aonde quer chegar,
Porque se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você não sai do lugar. Se qualquer caminho serve, você fica ou tá cada um correndo para um lado, né, soma de vetor físico aqui, ó. Você não vai cada um puxa para um canto. Então, é isso, assim, liderança despreparada, você não saber para onde você quer ir, não ter visão de dados. Então, puxa, como que você delega? É indelegável uma área. Aí eu entendo, falo assim, centraliza no dono mesmo. Se você não tem dado para controlar a tua empresa, você tem uma empresa que está na sua mão, porque saiu da sua mão, você perde a visibilidade. E tem um quarto ponto que eu bato em todo mundo que a gente entra, que é a disciplina. É chato ter disciplina. É chato bater bumbo de operação. E a maioria das empresas que a gente entra são operações que precisa bater bumbo. Então, a partir do momento que você constrói um indicador, que você sabe para onde você quer ir, você precisa bater bumbo para ter certeza que você está chegando lá. 70%, esse é um dado também da McKinsey, 70% das empresas não conseguem tirar a estratégia do papel, não é por falta de inteligência ou por falta de uma estratégia bem feita, é por execução, porque não consegue criar consistência na execução. E então, são esses, assim, ao meu ver, os problemas, e aí a gente vai atacando cada um deles, né, obviamente que em em maturidades e complexidades diferentes, então, puxa, tem empresa que a gente entra que está quebrando, literalmente, a empresa está quebrando e precisa de ajuda ali. Tem empresa que a gente entra que só está se preparando para comprar alguém. Tem empresa que a gente entra que está se preparando para ser vendida. Então depende muito, assim, a gente vai entendendo qual é o contexto de cada uma dessas empresas para ir resolvendo. E qual que é a perspectiva que você vê para a Human Up? O que você enxerga? Quais são os planos de curto, médio e longo prazo para a empresa? Cara, essa é uma boa pergunta, Mari. Eu sou a louca da estratégia, né, do planejamento estratégico. Quando eu fundei a Humanup, eu não fazia a mínima ideia do que o médio empresário precisava. E eu falava assim: "Gente, será que eu boto alguma coisa de pé, de treinamento, de desenvolvimento de liderança", que a gente sabe que é um problema? Mas eu sei que é um problema, porque eu interagia com enterprise, né, interagia com multinacional ou com startup hypada. Agora, na pequena e média é realmente um problema? Ah, consultoria, será que eu ajudo, não ajudo e tal? Então eu botei no meu planejamento estratégico, Mari, eu botei um pilar que ela, você vai testar de tudo. Olha só, eu escrevi isso. Você vai ouvir seu cliente, o que ele pedir você vai testar, e você vai ver 2 coisas, se paga, porque entra no modelo de negócio que você falou lá na frente. Cara, se paga, tá gerando valor para o cliente, você gosta de fazer? Porque tem coisa que dá dinheiro que eu não gosto de fazer e não quero fazer. Eh, e aí eu fui construindo a Humanup em cima disso, Mari. Então, te respondendo, a gente tem hoje uma esteira de produtos que a gente gostaria de lançar, porque os nossos clientes estão pedindo, do tipo, hoje a gente não mete a mão na massa para construir, por exemplo, processos, macroprocessos dentro da empresa que tem muito valor, né, como um todo. E eles pedem muito, assim, então esse é um eventualmente que a gente vai tocar. A gente acredita que tem muita oportunidade ainda de escalar o conceito de cultura organizacional dentro de médias e pequenas empresas. Então a gente está botando muita energia ali, cara, como que a gente mostra que cultura não é e nunca vai ser palavras soltas escritas na parede, somente isso, que aí é que mata o negócio. Que pessoas, processos de pessoas não é burocracia, é um negócio, né. Quando você fala de transformar uma empresa, não existe transformação de empresa sem a transformação das pessoas. Não existe uma entidade Infomoney, vocês são Infomoney, né, é um conjunto de pessoas que formam a empresa. Então, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, assim, que cuidar das pessoas, e cuidar significa desafiar, entregar resultado, deixar a pessoa descansar e etcétera. Isso é sobre alta performance, que é sobre entregar resultado. E aí voltando para essa pergunta de produto, a gente ainda acredita que tem muito que entregar dentro do que é o nosso core, que é a gente entregar muito bem feito governança, estruturas organizacionais, cultura, com jornada do colaborador muito bem definida, incentivos muito bem alinhados, e aí criando outras fontes. Puxa, a gente agora está sofisticando nossos produtos com inteligência artificial, que eu sei que é uma palavra grávida, né, agora todo mundo adora falar isso, então tá na boca de todo mundo. Mas sim, tem muita oportunidade de você automatizar,
e melhorar as suas entregas e tanto a produtividade da Humanup, porque quem está aqui dentro são pessoas mais seniores, então são caras, quanto o valor que a gente entrega para o cliente lá na ponta. Do tipo, a gente tem uma BU lá dentro da Humanup que a gente ajuda a fechar vagas que são estratégicas. Como a gente entra dentro das empresas e fala assim, ó, sua estrutura organizacional, para servir a sua estratégia de negócio, ela precisa mudar isso, isso e isso. Você tem essas pessoas daqui, eventualmente você vai ter que contratar essa de mercado, porque essa é muito chave e não dá tempo de você formar aqui dentro. A gente entendeu, isso foi o nosso cliente dizendo pra gente, que era melhor ele contratar da gente do que chegar um terceiro player aqui dentro para te ajudar a contratar, então a gente vai lá e cria uma build de headhunter. E aí, cara, eu sofro pra caramba com headhunter, Mari, assim, no sentido de, pô, você faz uma entrevista, mas você faz uma entrevista e não tem bem documentado na hora de mandar para o cliente. O cliente não sabe fazer entrevista, porque ele não foi treinado em entrevista. Então, a gente está construindo uma AI que ajuda o cliente, na hora que ele está fazendo a entrevista, a fazer a próxima pergunta para o candidato e ajudar a analisar qual é essa próxima pergunta e como que no final do dia a gente consolida esse negócio todo e realmente orienta, né, dada a descrição de cargo, quem é a melhor pessoa, etc. Então, a gente está trazendo, e isso aqui, outras consultorias, quando a gente começou a contar, e a gente é muito aberto, quando a gente começou a contar o que estava fazendo, aí outras consultorias pediram pra gente, pô, será que vocês não querem vender? Então, pô, será que em algum momento isso pode virar também Esse produto. um outro produto dentro da Humanup? Então, eu não sei te dizer o que vão ser os próximos anos da Humanup. O que eu tenho certeza é que a gente vai crescer muito dentro do core que a gente tem, que a gente eventualmente vai abrir um produto de gestão, que vai ter muita tecnologia junto da Humanup, e que eu espero que a gente seja aí o parceiro número 1 das médias empresas em termos de organização, que a gente crie muitos cases legais e que a gente veja a transformação da vida de muita gente. Manuel, adoro essa conversa, a gente ficaria aqui por muito tempo ainda, porque eu tenho muita curiosidade mesmo de entender, mas a gente está chegando no nosso bloco final, e aí nesse momento eu sempre faço algumas perguntas que são as mesmas para os convidados. E a primeira é: o que você faz quando você não está trabalhando? Tá. Neste momento eu tô trabalhando muito, Mari, tô trabalhando muito. E Mas tem que tirar férias de vez em quando. não, vou tirar férias, já tô com as minhas férias marcadas, então eu tô numa fase trabalhando muito. Mas só pra te contar, assim, que é até piada, sabe o que eu faço pra relaxar? Eu vejo dorama, você acredita? Ah! Mas tem muita gente vendo, né? É a única A coisa audiência aumentou bastante. surreal, porque eu sou uma pessoa que leio muito no celular, então o Kindle tá no meu celular. Assim, tem uma fila, tô no trânsito, eu tô lendo livros interessantes, mas a minha cabeça não tá parando. Então cara, me desconecto agora vendo dorama, assim, vendo vendo um negócio muito bobo. Então mas isso é para este momento, né, o que que eu faço que tem a ver com o que você puxou, é viajar. Eu já viajei para mais de 40 países, eu sou Uau. muito curiosa, eu amo viajar e eu amo viajar sozinha, apesar de ser casada com um cara super legal, que eu tô desde a faculdade. Eu amo viajar sozinha, eu amo estudar, me conectar com gente nova, amo ir pra praia. Qual foi a viagem mais legal, mais recente que você fez? A mais recente foi agora porque eu acabei de casar. Ah, Então aí parabéns. obrigada. A gente foi para o Canadá andar de motorhome, a gente adora fazer motorhome, Uhum. então foi super legal. A mais legal foi Noruega. Eu morei 3 meses em Israel, então eu conheci uma cultura muito diferente, muito interessante. Morei com algumas pessoas dos 2 lados, né, então foi bem interessante. O lugar que eu sou muito apaixonada é Bali. Eu já voltei, já fui lá algumas vezes, eu realmente sou apaixonada, porque é um lugar que eles acreditam muito em karma, né, então são pessoas muito do bem, gente que, são simples, mas eles fazem não esperando nada, Mari, assim, foi um lugar que eu sinto a energia, me dá vontade de chorar só de sinto a energia, enfim. Eu tenho uma lista de lugares, a gente tem um pacto que 2 vezes no ano a gente viaja, vai conhecer. Agora eu tô na fase de aprender snow. Me quebrei toda, mas ano que vem tô de novo lá tentando, enfim, então deixe o momento que eu estou. Tá certo. E que conselho que você daria para a jovem Manu? A gente falou um pouco sobre isso já, Sim. você deu um cheirinho ali do que seria, mas o que que você falaria para você mesma, mais jovem? Eu com certeza falaria para investir mais em redes de relacionamento, não deixar isso de lado, saber que, tipo, a minha garra, a minha coragem, minha ambição,
ia me levar em lugares que eu não imaginei, mas ia ser mais fácil se eu tivesse boas pessoas do meu lado, encher mais minha mãe de beijos, porque agora eu moro em outro estado, né, e aproveitar mais ela, eh, é isso. E você tem algum livro que você indica? Você falou que lê bastante, né, tem algum livro de cabeceira ou algum livro mais recente que você tenha lido que você achou bacana? Tem alguns livros que eu gosto, assim, as pessoas até me perguntam, Mari, assim: "Ah, você me indica um livro de liderança?" Aí eu fico assim: "Gente, não existe um livro de liderança bom, existe um portfólio de livros que depende do que você quer desenvolver, né". Então, assim, ó, para quem é dono de empresa, eu gosto muito de indicar um livro chamado, Hit Refresh, aperte o F5, que é o livro que o Satya Nadella, o dono da agora, né, o CEO da Microsoft, ele conta sobre a transformação da Microsoft, tudo que ele mudou em termos de cultura, pessoas e gestão para conseguir levar uma empresa que agora bateu, 3 tri. Então esse é um livro muito legal que pouca gente conhece. Cara, eu adorei um livro que eu li há pouco tempo, que a Cris Junqueira indicou, o Pensamento Eficaz. Incrível livro do Shane Parrish. Ele no final ele conta, assim, como que você estrutura problema, e como que você toma decisões no dia a dia sobre isso, assim, é realmente como você constrói uma lógica de pensamento que tudo e as pequenas coisas que você faz tem alguma consequência. E esse é mais intencional. Então, eu adorei esses 2 livros, enfim, tem um portfólio de livros Tem lá. vários. Tem um outro livro que eu adoro também, principalmente para quem tem dificuldade de dar feedback, que é um livro chamado Radical Candor, de uma mulher que foi executiva lá fora por muito tempo. Não tem em português. Em português é Empatia Assertiva. A tradução, ela é me eu não gosto muito da tradução dele, porque parece que é um negócio fluff. E ela fala que quando você toda vez que você pensa em feedback, você deveria pensar em 2 eixos, que é o desafiar as pessoas e se importar com as pessoas. E aí, quando você desafia e se importa, você cai no campo da franqueza radical, da empatia assertiva, e é aqui que a gente deveria estar. Muitas das vezes a gente desafia, mas não se importa, e você cai no campo da agressividade detestável. Ou você se importa tanto, mas não desafia, que você cai na empatia desastrosa. A pessoa vai lá e vai então eu gosto mudou minha mentalidade. De puxa, é aqui que eu tenho que estar o tempo inteiro e eventualmente vai doer na pessoa, mas eu tô cuidando dela, porque eu tô desafiando, enfim, então eu indico pra caramba para os meus clientes. Ah, é muito legal. E pra quem que você liga quando você não sabe o que fazer? Caramba, hum, assim, com certeza meu marido. Meu marido não é meu sócio, mas ele fala que é meu sócio. Hum. Ele Ele conhece sabe mais do negócio do que muita sabe, gente. nossa, muito, muito, assim, eu conto para ele todas as minhas ansiedades sobre os meus clientes, sobre os meus receios, e ele me ajuda a fazer a não tomar decisões, porque às vezes você está desesperado, você fala assim: "Gente, eu preciso vender, eu preciso", e aí você quer tomar uma decisão que você sabe que é uma decisão errada, e você precisa de alguém te falando: "Não faz isso", então ele é uma pessoa que eu ligo bastante. A minha sócia, pô, muita gente fala assim, eu tenho sócio ou não tenho? Assim, eu fiz 129 conversas que eu te falei, né, Mari. E eu decidi não ter sócio naquela época, porque eu não tinha achado ninguém que achava que fizesse sentido. E aí eu tive a sorte dessa pessoa acreditar muito em mim, na tese, etcétera. Ela entra na Human Up, ela vira sócia agora. Então eu acredito muito que sociedade se conquista. Você não tem que dar, porque as pessoas não valorizam tanto quanto conquistar. E é uma pessoa que eu sou privilegiada de ter ela aqui comigo, segurando a barra quando você não tá, porque nem sempre você tá no alto, né, e me ajudando a equilibrar, enfim, então ligo muito. E tem meus mentores de mercado, então Sofia Esteves é uma mentora legal, a Capi, Cami, enfim, tenho aí é de outro mundo, né. É. E que dica que você daria, ou que conselho que você daria, na verdade, para quem está começando um negócio agora? Ó, que é o que eu dou muito para quem me procura, assim, tem muita gente que procura Human Up começando, bem do inicinho, porque eu falo assim: "Bicho, você não precisa e você não tem, maturidade, você não tem complexidade para ter uma consultoria com você, mas você precisa ser intencional ao desenvolver seus processos. Intencional a desenvolver, por exemplo, remuneração, porque remuneração é item de higiene, você não pode errar. Você errou para mais, não tem como corrigir, você vai ter que demitir. Errou para menos ou está sendo injusto, todo mundo sabe. Mentira esse negócio que as pessoas não sabem, sobre a remuneração uma das outras. Então, seja muito intencional na hora de construir os processos, assim, esse negócio de, progresso, depois ordem, pode sair muito caro lá na frente. Então, eu concordo, mas você precisa o máximo de ordem que você puder ter, lá na frente o custo ele é muito menor.
Então, dá para organizar um pouquinho a casa e ir crescendo de uma forma intencional. É só estudar um pouco sobre, cara, foca em cultura. Cultura não é cereja do bolo, não é vou, fazer um monte de coisa e só depois eu vou falar sobre cultura. É a base, inclusive, para você construir os seus processos. Tem que estar conectado à estratégia. E invista rapidinho 2 horas para escrever esse negócio, para contar. Seja muito intencional na comunicação, porque as pessoas são muito criativas e elas inventam cenários, assim, quando a informação não chega, as pessoas inventam. Então, assim, cara, seja intencional, bota na agenda, conversa com o time, porque isso muda o jogo. É a rádio peão, né, Fortíssimo. funciona muito forte. E Manu, você considera que você está no topo já? Ai, pô, Mari, se tudo der certo, não. Se tudo der certo, não. Essa é uma pergunta interessante, porque, né, a gente fez o evento de relançamento da marca tem 1 mês, mais ou menos, e eu chamei minha mãe para ir no evento, né. Minha mãe falou assim: "Manuela, eu fiquei sem palavras. E eu como que você chegou onde você chegou?" Eu fico até emocionada de como você É, chegou vai se assim, emocionar como mesmo. você chegou assim, você está em outro lugar, assim, eu não consigo nem acompanhar. E, então, eu acredito que eu cheguei num lugar muito, muito distante do que eu imaginei na minha vida quando eu era jovem, então eu tô num lugar muito legal, mas se tudo der certo, tá só no início ainda Só e vai ser muito maior do que, a gente tá hoje, tem muita coisa para ajudar ainda. Muito legal, Manuela. Muito legal conhecer você, muito legal conhecer a sua história também, história linda. Eu tenho certeza que vai ainda muito mais pro topo aí. Tem outros patamares para você subir. Ah, Obrigada, viu? muito obrigada, Mari, adorei o convite, adorei o papo, obrigada mesmo. Essa história fica por aqui. Este episódio conta com o apoio de XP Empresas e é uma produção do InfoMoney. Você pode mandar sugestões, críticas, elogios e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de vídeo e de som deste episódio foram feitas por Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paz. As nossas redes sociais ficam a cargo de Olavo Granado. A direção é da Camila Moura e a edição é da equipe do InfoMoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pelo roteiro e pela apresentação deste episódio. Até a próxima história.